Desde o dialbar da história que o homem se debate com a questão do seu destino após a morte. Aparentemente, o destino da alma humana depende da cultura e da fé. Para os egípcios, era essencial preservar o corpo, para que o Ka, ou espírito, sobrevivesse e fosse residir no ambiente de esplendor a que estava habituado na vida terrena. Os gregos, com toda a sua filosofia, esperavam uma vida sombria no além, quase uma eternidade de tédio. Os romanos andavam demasiado ocupados a conquistar este mundo para se preocuparem muito com o que vinha depois. Os celtas acreditavam numa vida após a morte e presenteavam os mortos com os utensílios que lhes seriam necessários à sobrevivência no outro mundo. Para os hindus, a morte é a passagem para uma nova vida e para a reencarnação da alma. Mas em que acreditam os cristãos? Os cristãos acreditam que com a morte, a alma, o nosso lado espiritual imortal, deixa para trás o corpo até ao dia do juízo final. Mas qual o destino final da alma e qual o caminho que tem de percorrer? Não é apenas uma questão de ir para o céu ou para o inferno, de viver eternamente com os anjos ou os demónios. A Bíblia fornece-nos muito poucas informações sobre o que nos espera no fim do caminho. Milhões de pessoas acreditam que o caminho para o céu tem desvios. E há grandes divergências em relação ao momento e às circunstâncias em que a alma cristã é condenada ou resgatada. Há muitos séculos que para os cristãos a vida além da morte é fonte de grande especulação. É chegado o momento de decifrarmos o que acontece realmente nesta viagem final. Decifrando o Cristianismo, Episódio 2: Condenação e Salvação. No século VIII, a ilha de Einesmore, ao largo da costa ocidental da Irlanda, era conhecida como o fim do mundo. Vinham até aqui monges dos 4 cantos da Europa em busca da solidão e da paz deste rochedo solitário. Na Idade das Trevas que assombrava a Europa, era o que mais se assemelhava ao paraíso na Terra. A minha viagem para decifrar a vida cristã após a morte começa aqui, no limiar da Europa. Para uma criança que cresceu católica na Irlanda, na infância era tudo muito simples. Todos sabíamos que o céu era para os muito santos, o inferno para os malvados e o purgatório para a maioria de nós. Uma espécie de sauna espiritual no além, onde seríamos purificados de todas as imperfeições. E havia ainda o limbo, algo muito confuso. Para mim, a vida após a morte tinha uma escadaria que subia, outra que descia, e estranhas salas de espera pelo meio. Mas de onde vinha tudo isto? Apesar de muitos terem procurado o paraíso na Terra, aparentemente ninguém o encontrou, e a Bíblia não disse o que era nem onde ficava. Por outro lado, a Bíblia apontou com exatidão onde se situava o inferno. Era um local semelhante a este chamado Gehinnom ou Gehenna, e que acabou por dar origem ao termo inferno. Na verdade, era uma lixeira fora das muralhas de Jerusalém.
Esta lixeira nos arredores da cidade de Angeles, nas Filipinas, é muito semelhante ao que Gehenna terá sido no seu tempo. Era um lugar onde as fogueiras ardiam dia e noite para consumir o lixo da cidade. Para manter as fogueiras o mais quentes possível, juntava-se enxofre às chamas. Também aqui vinham parar os corpos dos criminosos executados, e a Bíblia diz que era o local onde ardiam as crianças oferecidas em sacrifício ao deus pagão Baal. Pode ter tido origem neste local a ideia cristã do inferno como um lugar ardente cheio de labaredas e odor a enxofre. Para além disso, a Bíblia fala pouco do destino final das almas cristãs. O inferno é geralmente entendido como um submundo nas profundezas da terra, onde o diabo habita. E o paraíso é o próprio céu, ou pelo menos é lá que fica. Mas para além disso, não há quase nenhum detalhe sobre o lugar onde Deus habita com os anjos. Esta é a Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino, em Roma. O padre Robert Barron irá ajudar-me a decifrar as complexidades do céu e do inferno. O céu é uma questão complexa. Se observarmos o Antigo Testamento, verificamos que em grande parte dele não se acredita na vida após a morte. Há a noção de Sheol, uma espécie de submundo tenebroso, um lugar de melancolia e tristeza. Mas há trechos do Antigo Testamento que dão a entender que depois da morte não há mais nada. Depois, com Jesus e precisamente devido à ressurreição, surge a ideia de que a vida após a morte é bela, grandiosa e rica, e que dá continuidade à vida terrena. Eu diria que a ressurreição nos dá a chave para entendermos o céu. A ideia básica é a da amizade com Deus, que implica uma harmonia interior e exterior com os que nos rodeiam. Portanto, é um lugar em que o homem se reconcilia consigo mesmo e com a comunidade. Ipanalangin talangan yung Ginoo. Ginoibayong kami kay kang biye. Ini buhat wat tamin sarili tamong kapagnasan. Se o céu é um lugar em que o homem vive em harmonia consigo mesmo e com a comunidade, um lugar de cordialidade, de vida plena, o inferno é o contrário. É quando o homem diz à semelhança de Lúcifer, eu sou Deus. Nesse momento o homem coloca o seu ego e a sua liberdade no centro de tudo. É ele que determina significados, verdades e valores. Cava um fosso à sua volta, em torno do seu espaço. E isso vai separá-lo dos que o rodeiam. Não devemos encará-lo como um lugar, um espaço físico. É um estado de solidão, de isolamento consciente. Isso é o inferno. Claro que as tradicionais representações artísticas do paraíso deleitaram muito os olhos. Mas eram as visões do inferno que faziam tremer as entranhas. Florença é uma das cidades mais bonitas do mundo. É, em muitos aspectos, um lugar celestial. Porém, foi aqui que surgiram algumas das imagens mais aterradoras do inferno. A Bíblia mal o descreve. De onde vieram então todas estas imagens horripilantes?
O inferno que a maioria de nós conhece nasceu da imaginação fértil de um escritor florentino do século XIII, Dante Alighieri. Dante escreveu a Divina Comédia, uma obra que podemos considerar uma espécie de guia em 3 capítulos para a vida cristã no além. Para decifrar a influente visão de Dante sobre a vida cristã após a morte, vim até ao Duomo, em Florença, observar a pintura que Michelino pintou, numa interpretação da Divina Comédia de Dante, para aqueles que não sabiam ler. Dante, que é agora um dos mais acarinhados filhos da cidade, viveu exilado de Florença por estar do lado errado numa contenda política. É uma pintura maravilhosa que ensina Florença a ler Dante. Nela, vemos o escritor a mostrar o seu livro à cidade. Ele está fora de Florença, olhando-a do exílio. O portão da cidade reflete-se no portão que dá acesso ao inferno e que ostenta a seguinte inscrição: Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Michelino pintou a história de Dante, mas relaciona-o também com o que a Bíblia diz sobre a morte e a vida. O que Dante tenta dizer é que se o seu livro for ignorado, à semelhança da palavra de Deus, as almas perder-se-ão. Como podemos ver, são os que seguem o estandarte vazio. Em seguida, entre eles, está a montanha, com as galerias que também têm o mesmo portão. Os peregrinos que cruzam esta porta confessam os seus pecados e penitenciam-se por eles. Em resultado disso, a sua alma é resgatada e eles podem ascender à montanha do paraíso. A isto dava-se o nome de Biblia Pauperum, a Bíblia dos pobres, daqueles que não tinham aprendido a ler, mas que podiam ser ensinados por intermédio da imagem. Para eles, isto não era ficção. E julgo que há aqui uma certa lógica. Quem peca contra os outros deve sentir um certo desconforto. Esta noção sempre esteve presente em todas as civilizações. Há que pagar as consequências. A Divina Comédia de Dante ganhou contornos muito importantes. Foi um êxito de vendas durante mais de 7 séculos e inspirou inúmeros artistas. Entre 1572 e 1579, os artistas Giorgio Vasari e Federico Zuccari pintaram, no Duomo de Florença, esta obra-prima inspirada em Dante. Acima do altar-mor, na cúpula, estendem-se 4.000 metros quadrados de pinturas, a maior parte delas dedicadas aos pecados e ao seu castigo. Foi Dante que popularizou a ideia de que cada pecado específico tinha castigos diferentes infligidos por um exército de demónios. Há algo de atraente na ideia de ver o mal punido de uma forma horrivelmente apropriada. É como se houvesse nisso
uma espécie de justiça. Mas não havia justiça nas mortes em massa da peste negra, um acontecimento que inspirou uma das mais aterradoras representações do inferno. San Gimignano é uma cidade cercada de muralhas e guarnecida por torres, no centro de Itália. Encontra-se aqui uma das mais antigas pinturas em grande escala do inferno, criada por volta de 1350, após a calamidade da peste negra. Para decifrar aquilo que os cristãos medievais consideravam o pior castigo do inferno, encontro-me aqui, na Collegiata, para observar o fresco pintado por Taddeo di Bartolo e inspirado em Dante. É uma visão horrenda de um mundo consumido pela morte, num tempo em que mais de um terço da população da Europa sucumbiu de fome atroz e inexplicável. Susan Scott, curadora do Museu de Arte Sacra de San Gimignano, vai mostrar-nos aquilo que todos os cristãos queriam evitar no além. Provavelmente Taddeo di Bartolo inspirou-se noutras representações visuais do inferno. Era evidente que a descrição do inferno de Dante estava presente na mente de todos, mas os castigos de Dante são diferentes dos que Taddeo di Bartolo nos apresenta. Vejamos a gula, por exemplo. Estes pecadores estão sentados a uma mesa cheia de comida, mas não podem comê-la porque os demónios os impedem e lhes batem na cabeça se eles tentam comer. Podemos ver que têm o estômago dilatado, mas as costelas salientes, o que indica que são impedidos de comer há muito tempo. Os adúlteros são devorados. Os que cometeram o pecado da luxúria são representados de uma forma muito gráfica. São assados num espeto que lhes atravessa o corpo. Ao mesmo tempo, são torturados pelos demónios. Os usurários estão deitados no chão enquanto o demónio lhes defeca moedas para dentro da boca. Os avarentos têm o corpo completamente oco. São como esqueletos comidos vivos pela avareza. Os demónios possuem traços repugnantes, normalmente uma combinação de diferentes animais. Mas por que são os demónios representados como animais e não como seres humanos? A razão teológica subjacente é a de que o pecado nos afasta daquilo que nos torna mais humanos e próximos de Deus. Ao pecar, distanciamo-nos da nossa natureza e assemelhamo-nos mais a uma perversão dessa natureza. Daí a distorção do aspecto físico. Nesta época, os frescos eram usados como ilustração da doutrina, pois a maioria das pessoas não sabia ler. E pela forma como as pinturas estão montadas, parece-me evidente que se destinavam a fomentar o terror do inferno. Hoje em dia, podemos considerar isto propaganda para manipular os ignorantes. Porém, naquele tempo, o objetivo era salvar as almas para a eternidade. Para a maioria dos cristãos, católicos, ortodoxos e protestantes, incluindo luteranos, anglicanos, episcopalianos e presbiterianos, o pecado e a possibilidade do inferno estão presentes
ainda antes de o homem nascer. Tudo começou quando Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, cometeram um pecado no Jardim do Éden. Esta é uma das mais conhecidas histórias da Bíblia e é-nos contada de forma maravilhosa nos mosaicos do teto do Batistério, aqui em Florença. Eva foi tentada pela serpente. Por sugestão dela, Eva e Adão comeram o fruto da árvore do conhecimento, a única coisa que Deus vedara a Adão. A Bíblia diz-nos que, depois de comer o fruto, Adão reconheceu que estava nu. Isto desagradou a Deus, e Adão e Eva foram expulsos do Éden. A serpente foi condenada a rastejar para todo o sempre. Daí em diante, Adão teve de trabalhar para obter o pão, e Eva foi condenada a sofrer os tormentos de dar à luz e a ser dominada pelo homem. Apesar de a Bíblia não dizer que Adão e Eva foram punidos por terem descoberto o sexo, é isso que se pressupõe. No cristianismo foi aqui que o sexo, as mulheres e as serpentes ganharam má reputação. E foi onde a arte obteve a folha de figueira. Mas por que é que o pecado cometido por Adão e Eva afeta todos os cristãos? E como podem os cristãos expiar um pecado que não cometeram para terem acesso ao céu? No cristianismo, o pecado original não manchou apenas Adão e Eva, que o cometeram. Afeta toda a gente. Representa a crença de que cada homem herda a natureza pecadora destes primeiros antepassados humanos. Significa que a humanidade tem uma tendência natural para o pecado. Para ser justo, o homem tem de travar uma batalha constante contra a sua natureza essencialmente perversa. Evidentemente, à luz da leitura bíblica atual, não podemos pôr as coisas nesses termos. O próprio senso comum diz-nos que é injusto condenar toda a raça humana a esta condição de culpa, só porque alguém comeu uma maçã e não o devia ter feito. Portanto, na teologia atual, olhamos para a história de Adão e Eva como simbólica da condição humana. O pecado original significa que tudo o que fazemos é até certo ponto manchado pela nossa rebeldia perante Deus. E eu diria que isso continua a ser uma leitura correta da condição humana. Uma das crenças centrais de muitos cristãos é a de que Cristo morreu na cruz para nos redimir dos pecados, para expiar os pecados da humanidade, inclusive o pecado original de Adão e Eva. Morreu para que todos os cristãos pudessem alcançar a vida eterna. Mas os cristãos têm diferentes interpretações sobre a absolvição dos pecados e sobre quem deve ser condenado ou resgatado. Vamos procurar ajuda para decifrar os percursos que a alma cristã pode seguir. Aqui em Florença, Monsenhor Timothy Verdon aceitou falar comigo sobre a crença dos católicos romanos na salvação. Cristo mostrou-nos que é possível arrependermos-nos, que é possível mudar, não pelo facto de possuirmos esse poder intrínseco, mas por intermédio de tudo o que Ele fez por nós. Quando pensamos no mal que se faz no mundo, dizemos muitas vezes que alguém tem de pagar.
Ora, ele pagou. São Paulo dizia que ele pregou todas as nossas dívidas à sua cruz. Com a sua morte na cruz, Cristo pagou por completo tudo aquilo que eu devo a Deus, aos outros e a mim mesmo. Para os católicos, o caminho para o céu é facilitado pela participação em 7 atos cerimoniais, os sacramentos, que se acredita terem sido fundados por Cristo. Os sacramentos começam pelo batismo, que une em comunhão todos os membros da Igreja de Cristo. O Senhor disse aos seus discípulos que batizassem todos os povos. Não lhes disse para batizarem uns e outros não, mas sim que o fizessem a todos os povos. Muito importante entre os sacramentos é a reconciliação, um processo que começa com a confissão dos pecados. O pão e o vinho são ofertados diariamente nos altares das igrejas católicas de todo o mundo, na celebração litúrgica a que chamamos Eucaristia. Na Igreja Católica Romana, todos podem ser salvos. O céu é possível para qualquer pessoa que opta por acreditar e participar nos sacramentos. Mas a interpretação católica é apenas um dos lados da história. No século XVI começaram a surgir novas ideias. E é em Nova Iorque que um perito em matéria de reforma me irá ajudar a descodificá-las. No século XVI, estava em curso uma revolução teológica. João Calvino e Martinho Lutero, os pais da Igreja Protestante, começavam a seguir vias novas e radicais. Eles acreditavam que Deus não deseja que todos sejam salvos. A isto dá-se o nome de predestinação. Para saber mais sobre a predestinação e a salvação numa perspectiva protestante, vim até ao Union Theology Seminary falar com o professor Ewan Cameron, um perito em História e Teologia da Reforma. A predestinação é uma doutrina que afirma que Deus é eterno e que controla tudo. Por isso, Deus elege quem é o resgatado e quem é o condenado. A predestinação não implica que seja indiferente a forma como vivemos a nossa vida. Significa que Deus já escolheu a vida que cada um terá, o destino que nos está reservado. Em termos históricos, os teólogos que seguiam Martinho Lutero acreditavam que Deus apenas predestinava os que iriam ser salvos. Deus limitava-se a suspender a decisão de julgar os pecados no caso dos eleitos. Outros teólogos, dentre os quais se destacou João Calvino de Genebra, ensinavam que, com toda a sua soberania e total autonomia, Deus só poderia escolher elegendo os que se salvariam e os que seriam condenados para a eternidade.
Isto era uma doutrina muito rígida, e na Igreja atual raramente é ensinada com esse tipo de rigor ou firmeza. Seja qual for o caminho seguido pela alma cristã, o destino final parece mais consensual. O que dizem os cidadãos comuns quando lhes perguntamos para onde vão quando morrerem? Para o céu. Ou podemos ir para o inferno. Eu vou para o céu se me portar bem. Quando morremos, acabou. O nosso corpo decompõe-se. Provavelmente para o inferno. Purgatório, não sou perfeito. O nosso espírito viverá. Se confiarmos na salvação de Cristo, vamos para o céu. Como em tantos outros aspectos da vida cristã após a morte, a resposta não é assim tão simples. Dante, o homem que inventou a imagem de inferno que conhecemos, também descreveu o céu e dois desvios para a alma, o limbo e o purgatório. Nenhum deles é mencionado na Bíblia. Na Idade Média, Siena era uma grande cidade. À semelhança de toda a Europa medieval, estava plenamente familiarizada com a miséria, a doença e a morte prematura. A vida era tão curta que os homens desejavam saber onde iriam passar a eternidade. Como tão poucos pormenores na Bíblia e com tantas imperfeições que impediriam a maioria de ir para o céu, a tradição católica começou a especular sobre o destino das almas boas, mas imperfeitas. Sabemos à partida que o batismo é fundamental para a salvação. Se assim é, que poderemos nós dizer dos que não recebem o batismo? Pensemos nos homens que vieram antes de Cristo, homens bons, desde Abraão a Moisés e a Sócrates, mas que não tiveram a oportunidade de ser batizados. Ou então o que fazer às crianças que morriam antes de ser batizadas? Foi assim que surgiu a noção de limbo, uma zona agradável entre o céu e o inferno. O limbo divide-se em duas partes. Uma é para as crianças que morreram por batizar. A outra é para os patriarcas, pessoas justas, como os profetas da época do Antigo Testamento, que morreram antes do nascimento de Jesus. Sem terem qualquer culpa, estas pobres almas nunca poderiam qualificar-se como cristãs. Não seria justo condená-las ao inferno. Porém, algo perturbava as pessoas em relação ao limbo. Não há uma garantia bíblica para ele. Não está fundamentado na Sagrada Escritura. Havia quem visse o limbo como um lugar de tormento, como no caso de Santo Agostinho, mas muitos eram céticos nesse ponto. Acreditavam que Deus não torturava crianças que não tinham culpa de ficarem por batizar. A teoria de João Tomás de Aquino era muito mais benévola. Segundo ele, o limbo é um lugar de felicidade natural. Não é a felicidade transcendente do paraíso, reservada apenas aos que receberam o batismo, mas também não é um lugar de tortura. Acreditava-se também que, após a sua morte, nos 3 dias que antecederam a ressurreição de entre os mortos, Jesus desceu ao limbo para libertar as almas dos patriarcas. E quanto ao purgatório? De acordo com a tradição católica, o purgatório é o lugar onde as almas justas, mas imperfeitas, são purificadas para chegarem ao paraíso. Dante descreveu como uma montanha que se elevava até ao céu. O que acontecia aos que morriam em harmonia com Deus, mas que eram ainda imperfeitos?
A sua relação com Deus era correta, mas estavam ainda manchadas por todo o tipo de pecados e imperfeições. Qual o destino destes? A tradição começa a especular em torno da ideia do purgatório, um tempo de purificação, a preparação para esta intimidade com Deus a que chamamos paraíso. Dante encara-o quase como uma espécie de ginásio, um lugar onde as pessoas se preparam, onde são educadas, ensinadas e treinadas em preparação para a comunhão absoluta com Deus. O conceito tradicional de purgatório tornou-se oficial na doutrina católica emanada do Concílio de Florença em 1439. O concílio afirmou também que as almas do purgatório nada podiam fazer por si. Dependiam das orações dos vivos. O concílio afirmou ainda que havia outra forma de as ajudar, uma oblação aos pés do altar. O que era esta oblação? Era uma referência velada ao dinheiro. Para fazer sair a mãe, o pai, o filho ou um amigo do purgatório e para que a entrada no paraíso lhes fosse concedida rapidamente, podia dar-se dinheiro para rezar missas. Ou era possível comprar isto? Uma indulgência. A prática da venda de indulgências difundiu-se por toda a Europa católica no século XVI, em grande medida porque passou a ser associada à ideia de que se podia comprar a saída do purgatório com a aquisição de uma indulgência. Isto garantia que a sentença dos nossos entes queridos no purgatório seria reduzida de acordo com o valor pago. Os preços variavam também em função do pecado cometido. Mas a Igreja percebeu subitamente que se tratava de uma fonte de rendimento muito lucrativa. A Igreja enviava caixeiros viajantes como Johann Tetzel, que percorriam toda a Europa a vender indulgências. No início do século XVI, Johann Tetzel deve ter sido o mais popular vendedor de indulgências, pelo menos na Alemanha. Era um frade dominicano. Segundo vários testemunhos, era um orador muito eloquente, capaz de atrair a atenção das multidões. Chegava com seu séquito e com toda uma panóplia de indulgências para vender. E o ponto alto do seu discurso era o momento em que descrevia as almas a saltar para fora do purgatório. Mal as moedas tilintavam na caixa das esmolas. É fácil imaginar os camponeses deslumbrados com esta ideia, pensando que o dinheiro libertava os seus entes queridos do purgatório. O sucesso de Tetzel e de outros pregadores era tal que uma das primeiras funções que a imprensa teve enquanto tecnologia de produção em série foi satisfazer a procura de indulgências. A causa a que se destinava o dinheiro das indulgências era dada a conhecer. No início do século XVI, essa grande causa era a reconstrução da Basílica de São Pedro. Era evidente que também tinha outros destinos. Os próprios papas estavam constantemente endividados. Os papas do Renascimento gastavam prodigamente. Portanto, muito dinheiro ia diretamente para os cofres dos clérigos. Mas apesar de lucrativo, o negócio das indulgências contribuiu para a cisão da Igreja Católica. Em 1517, Tetzel chegou a Wittenberg, a cidade natal de um monge católico chamado Martinho Lutero. Lutero ficou horrorizado com a ideia de comprar a saída do purgatório. Escreveu então uma lista de teses, 95 argumentos que punham em questão a validade das indulgências, e afixou uma cópia na porta da igreja de Wittenberg. Isto desencadeou um debate que resultou num cristianismo novo e reformado.
Quando romperam finalmente com a Igreja Católica, Martinho Lutero e os seus seguidores aboliram o limbo e o purgatório, pelo menos para os protestantes. Mas tanto para protestantes como para católicos, há um ponto terrível em que estão de acordo: que a salvação ou a condenação eternas nos aguardam no dia do juízo final. Para descodificar o juízo final, vim até Bonn, em França, para descobrir os segredos de uma pintura do século XV. Tal como descobri, há diferentes ideias sobre o momento em que se inicia o caminho para a condenação ou para a salvação, bem como teorias distintas sobre o que acontece pelo caminho. O Hotel Dieu, em Bonn, era seguramente uma estação desse caminho. Este asilo para os pobres e moribundos alberga uma importante pintura de Rogier van de Weyden que ilustra aquilo que espera todas as almas cristãs. Em 1439, quando tornou o purgatório oficial, o Concílio de Florença declarou também que no momento da morte, Deus julga cada alma em particular, enviando-a imediatamente para o purgatório, para o céu ou para o inferno. Isso refletia a fé católica da época e aquilo em que a maioria dos cristãos ainda acredita hoje em dia. Mas há um problema. E o juízo final? A enorme pintura de Van der Weyden sobre o juízo final estava ali, à vista de todos. Suspensa por cima do altar e revelada aos pacientes acamados apenas aos domingos, era uma suave recordação da morte e do que vinha depois dela. Nos dias de hoje, para maior proteção, o quadro encontra-se numa galeria do outro lado do pátio. Daniel Russo, professor de História da Arte na Universidade de Borgonha, vai ajudar-me a descodificar o juízo final. Para a composição final, ele optou por colocar uma enorme imagem de Cristo sentado num arco-íris. É Cristo, o juiz, que com uma espada de 2 gumes voltará no fim dos tempos para separar o bem do mal. É um Cristo cósmico. Ele domina o mundo e os seus pés repousam sobre a órbita terrestre, a sua criação. Ele vem para salvar, mas também para castigar. Logo abaixo de Cristo, São Miguel Arcanjo é representado com a balança na mão. Os pratos estão desequilibrados. O da direita inclina-se para baixo, portanto a alma que contém será condenada. O condenado volta às costas a São Miguel. De certo modo, já ostenta o semblante dos condenados. Por seu turno, a alma que está no prato da esquerda é mais leve, portanto, essa será salva. Finalmente, na zona interior do quadro, vemos corpos que se erguem do túmulo. Estas almas elevam-se do chão porque antes do Concílio de Florença, em 1439, a doutrina oficial declarava que a alma cristã ficava em suspenso a aguardar o fim dos tempos. Então, no dia do juízo final, Cristo faria erguer os mortos, reuniria o corpo e a alma e decidiria quem seria resgatado ou condenado. Alguns já sentem o aperto da dor que irão sofrer no inferno.
Os outros estão serenos, seguros de que ascenderão ao reino dos céus. É este o momento mais emocionante de todos, porque está aqui implícita uma ruptura, uma separação. De um lado, a salvação, do outro, a condenação. Quer as almas dos mortos fossem imediatamente para o céu ou para o inferno, ou tivessem de esperar até ao juízo final para alcançar o seu destino, a maioria dos cristãos do século XV acreditava que no fim dos tempos, o corpo dos justos se tornaria imune à dor, perfeito e inteiramente governado pelo Espírito. O corpo dos condenados sofreria um tormento físico eterno. Esta é a derradeira separação entre eles e os resgatados. A necessidade da reunião do corpo e da alma no juízo final passou a ser um problema por volta de 1870, quando a cremação se tornou alternativa aos enterros. Em 1886, a Igreja Católica proibiu a cremação para os seus membros e continua a encorajar os enterros à semelhança de muitas correntes protestantes. Não existe um mapa único para a vida cristã após a morte, uma forma definitiva de a decifrar. Na verdade, as teorias sobre a vida após a morte continuam em mutação. Em 1999, o Papa João Paulo II afirmou que o céu, o inferno e o purgatório não eram lugares físicos, mas sim estados de espírito. E em abril de 2007, o Papa Bento XVI aprovou um relatório da Comissão Teológica Internacional para anular uma crença fundamental mantida por milhões de católicos durante séculos. O Papa indicou que as almas das crianças por batizar não iriam para o limbo, mas sim diretamente para o céu. Portanto, para os católicos, o limbo desapareceu. O purgatório é uma condição de reabilitação espiritual, e o céu e o inferno não são lugares, mas estados de espírito. Para os protestantes, não há limbo nem purgatório. E a predestinação, a ideia de que Deus elege à nascença quem deve ser condenado e salvo, é praticamente uma coisa do passado. A minha viagem para decifrar a vida cristã após a morte termina aqui, onde o cristianismo teve origem, nas catacumbas de Roma. Durante os séculos I e II depois de Cristo, foi aqui que os cristãos sepultaram os seus defuntos. Nos seus túmulos, entalharam as palavras in pace, em paz. Era um epitáfio simples, que marcava o fim de uma vida difícil e, ao mesmo tempo, a esperança na tranquilidade do céu. É uma esperança que todos os cristãos continuam a partilhar. Descobri que, por mais que a Bíblia diga aos cristãos como viver as suas vidas, são poucos os detalhes do que acontece após a morte. Durante séculos, escritores, artistas e teólogos têm preenchido estas lacunas, tanto para apaziguar como para aterrorizar. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.